Olá a todos, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub.tech Health Nova Hub, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. A gente está aqui hoje num painel, num debate do Health Nova Academy, a nossa academia para desenvolvimento de líderes inovadores em saúde. Estamos aqui hoje com excepcionais líderes de diferentes regiões do Brasil e vamos ter uma conversa aqui, cada um trazendo o seu ponto, a sua expertise, a sua provocação, temas que são convergentes, provocativos e muito necessários nesse momento de transformação tão rápida da nossa sociedade e da saúde em particular. Começando aqui, Sidio, 30 segundinhos com você. Legal, legal. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Prazer, colegas de tela, né? Meu nome é Silvio Perim, sou médico, cardiologista, atuo na área de inovação de suas diversas fontes já há alguns anos. Atualmente sou mentor e conselheiro, participante de conselho consultivo de diversas startups, agregando valor e aumentando o valuation. É isso aí, muito bom. Passando aqui para Letícia Favato, diretora da Minerva Comunicação e founder, né? Por favor. Excelente noite, pessoal. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Realmente, para mim é um privilégio estar de frente com tantas pessoas boas nesse mercado. Eu me chamo Letícia Favato, atualmente represento a Minerva Comunica, que é uma assessoria de marketing branding focada para negócios da saúde que são inovadores. É o nosso pilar essencial, buscar empresas que buscam diferenciação e que buscam crescer em mercados para além do convencional. E eu tenho certeza que será prazeroso demais a nossa troca hoje. Bom, Caio Guimarães, Clínica Minuto Saúde. Boa noite, pessoal. Muito prazer aí estar falando com todo mundo. Obrigado, Fernando, aí pelo convite. Meu nome é Caio, sou da cidade de Atibaia, aqui em São Paulo. Tenho uma clínica médica e odontológica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial e como mudou a dinâmica do nosso negócio, né? Usando na prática a inteligência artificial. Perfeito. Cristine Abdala. Olá, falo do Rio de Janeiro, trabalho com envelhecimento, atuo na área de gerontologia e LPI, ou seja, moradia coletiva e assistida para pessoas com 60 anos ou mais. Sou membro fundadora da Associação Cuidadosa, que é uma associação que pretende criar, né, aumentar a cultura do cuidado no Brasil. E somos aí, né, a primeira geração que estamos vendo essa revolução do envelhecimento. E é um prazer estar aqui, primeira vez que eu estou aqui nessa comunidade, com muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Excelente. Everton. Boa noite a todos. Prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Obrigado, Fernando, pelo convite mais uma vez. Meu nome é Everton Adami, eu sou engenheiro de redes de telecomunicações, eu sou fundador da Cloud4. Nós somos uma empresa de consultoria e serviços especializados em cloud computing e cibersegurança, e o objetivo é tornar as operações em nuvem mais eficientes e seguras. Então, eu quero falar um pouco sobre essa junção desses dois temas, como que a gente pode aproveitar as oportunidades no setor de saúde para otimizar custos e para tornar esse mundo digital, que está essencialmente hoje em nuvem, como é que a gente pode ter Uhum. operações mais eficientes e com segurança, e garantir a segurança dessas operações. Perfeito. Paulo. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com esse grupo. Eu sou médico, formação, trabalho com gestão de saúde há 25 anos. Sou um dos fundadores, fui fundador do HealthMap, que foi a primeira plataforma de gestão do cuidado, de linhas de cuidado do Brasil, há 10 anos atrás, e também da Six Labs, que é uma empresa de consultoria e que também trabalha no fomento aí de novas startups. E eu tenho atuado hoje como mentor na área, tanto de empresas que já existem, né, para fazer o crescimento sustentável delas, quanto também de profissionais da área de saúde que estão interessados em criar suas próprias startups, passando aí um pouco do know-how que eu tive desses 10 anos de jornada, tanto com o Health Map como com outros projetos que eu participei. Muito bom. Renato.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês, tá? Nossos colegas. Eu sou Renato Azevedo, de São José dos Campos, tá? Trabalho e sigo uma linha com inovação e inteligência artificial. Hoje vou falar de um dos nossos projetos que temos na parte de call center e avaliação de atendimento, tá? Bom, obrigado. Então, vou começar aqui, vou me permitir começar com o uso da palavra. Bom, o Health Nova, para quem não conhece, nós somos um ecossistema, né, que busca aí atrair, reter e desenvolver líderes inovadores em saúde para que eles se conectem, façam negócios, né, e cresçam. A gente atua no Brasil inteiro e no exterior através dos nossos membros e comunidade. A gente tem quatro braços: o de Academy, comunidade, o desafios e experiências, né? A nossa jornada para líderes inovadores em saúde, a gente desenvolve uma série de atividades presenciais e digitais ao longo do ano, né? E ao longo da nossa trajetória, a gente já foi 4 vezes para o Vale do Silício, uma para o Canadá, uma para a China. Esse ano, de 25 a 31 de maio, a gente está realizando a nossa segunda missão para a China, por vários motivos que eu vou abordar, né? Principalmente por essa, a China já é um grande parceiro comercial do Brasil, principal parceiro. A gente vai participar do Asia Summit on Global Health e a gente já tem, até ontem eram 14 participantes excepcionais confirmados, hoje a gente bateu em 15 e a gente acredita muito, aqui deixo nossos contatos, mas acima de tudo, eu particularmente, eu acredito demais na necessidade da gente ter uma visão, não só de ter uma visão internacional, ter uma inserção profissional, e o que, na minha percepção, com a pandemia, a gente se retraiu demais, né? O empreendedor brasileiro que estava começando a frequentar mais o Vale do Silício, frequentar outros centros de inovação, com a pandemia a gente ficou praticamente 2, 3 anos fechados, e aí agora a gente já está sendo atropelado por essa revolução da inteligência artificial. Então, a construção de pontes, ela é absolutamente necessária. Mas neste contexto, né, hoje o iHub tem o privilégio de ter membros como a Rede Mais Saúde, o IGC, a Rede Mais Saúde é presente em Belém, o IGC em Fortaleza. Então, também ter uma visão regional do que está acontecendo em termos de inovação em saúde no Brasil. Tanto que hoje a gente tem aqui o Renato, né, da Rede Mais Saúde, e a Letícia Favato, que eu conheci num evento que ela coordenou, organizou para a Rede Mais Saúde em Belém. Então, essa visão regional, a gente está valorizando cada vez mais o regional dentro da nossa realidade, né? E para começar, respeitando aí a senioridade, eu gostaria de passar a palavra para o Cídio, que pode falar os benefícios de ser membro, mas também eu queria que ele falasse um pouco a importância do conselheiro e do conselho, né, nas empresas, em diferentes estágios. Muito obrigado, Fernando. Realmente, uma das principais alavancas do crescimento das boas ideias na startup é a capacidade de conexão entre os founders. É a capacidade que nós devemos ter de conhecer o trabalho dos outros, muitas vezes complementar o nosso e muitas vezes auxiliar os outros. Esse network, o High Hub promove, fortalece e faz com que muitas coisas novas ocorram e que muitas coisas velhas melhorem. Então, assim, é muito importante a presença de pessoas como o Fernando participar desse ecossistema e dessas oportunidades para que isso ocorra. Nem sempre isso é possível. E dentro daquelas possibilidades que nós temos, eu sou founder também, participo do sistema, já participei em outras oportunidades, outras empresas, algumas quebraram, outras deram certo, enfim, vida que segue. É muito importante, a gente observa cada vez mais que para que os founders são muito importantes, o pensamento à frente, querer inovar, querer melhorar é fundamental.
Porém, a gente esquece que aspectos como a governança, como a organização da nossa empresa, modificam completamente a maneira de vermos o negócio, o business. Normalmente o founder fica envolvido com o produto e esquece que tem que uma organização. Quanto maior a capacidade de governança que nós temos de fazer as coisas funcionar de maneira organizada, a ponto de valorizar a nossa empresa e valorizar o nosso trabalho, otimizar o nosso tempo, nós podemos fazer com que isso seja multiplicado, que a nossa capacidade seja multiplicada. Uma das ferramentas de governança que existe, e muitas vezes pro bono, sem custos nenhum, para o founder de startups, é a implementação de conselhos consultivos. Pessoas mais experientes, de confiança sempre do founder, em reuniões pré-programadas e agendadas, podem auxiliar o founder a fazer novas conexões, conhecer novas pessoas, conhecer novas metodologias e, por que não, modificar a maneira da empresa trabalhar. Nós já sabemos, por experiência própria, que no pitch, a presença de um conselho consultivo com nomes que agreguem valor modificam efetivamente o valuation. Trabalhando e atuando com incubadoras, com outras instituições de investimento, nós vemos o valor de um conselho. Poucas pessoas, mas que podem efetivamente auxiliar o founder a focar, a fazer o seu trabalho bem feito, porque afinal, conselho nenhum vai mudar a empresa. Ninguém conhece mais o seu produto que a sua empresa que você. Então você pode ser auxiliado. Esse é o papel do conselheiro. É para isso que nós podemos auxiliar, é para isso que o hub de inovação pode auxiliar, para que nós possamos nos integrar. Fernando, eu acho que isso é muito importante. Nós temos a capacidade de saber que conversar é agregar valor. Conversar não é entregar segredo. Não, não é nada. O que nós temos é que aprender. O modelo de negócio é nosso, mas o conhecimento é de... E não adianta, tem coisas que a gente tenta esconder, nós somos do mundo. Assim como a gente obtém as ferramentas, de alguma maneira nós fornecemos. Aliás, como se diz, né? Quem não é cliente é produto. Então, meus amigos, vamos ter isso muito em mente na hora de utilizar ferramentas, na hora de utilizar serviços e, quando possível, se acessórios de que eu possa auxiliar. Acho que é muito importante, acho que todos tendem a ganhar com a presença de uma estrutura de governança, com a presença de estruturas e ecossistemas, como esse que o HiHub oferece, e vocês podem ver pela qualificação dos speakers hoje. Excelente, meu amigo. Prazer. Excelente. Obrigado. Acho que tem várias questões, né? Conversando com os empreendedores, né? Assim, alguns aqui presentes, Rede Mais Saúde, quer dizer, a própria Letícia, que é um super exemplo de desenvolvimento profissional, a gente percebe que, né, não é batendo mais forte que você vai ter um resultado melhor. Tem muita ferramenta de produtividade, né? Eu acho que o Everton, por exemplo, vai tocar vai tocar no ponto dos riscos digitais que não dá. Porque uma coisa é falar assim, LGPD não pegou, mas outra coisa é você estar vulnerável em cibersegurança. E isso é algo que todo mundo, em alguma forma, está, né? Então, acho que é importante. Agora eu vou passar a palavra para a Letícia, para ela poder se apresentar e falar como uma fisioterapeuta se tornou aí uma diretora de marketing da Minerva Comunica. E eu acho que mais importante, né, do que esse ponto a ponto é como é que ela vem se desenvolvendo nessa trajetória, investindo muito em educação, participação em eventos, e fazendo uma trajetória muito bonita lá em Belém do Pará. Muito obrigada, Fernando. Então, Fico lisonjeada pelas palavras. Eu vou compartilhar minha tela para ficar um pouco deixa eu didático. te Posso liberar aqui. compartilhar? Então. Pode, só um minutinho. Perfeito. Então, pronto. Então, me confirmem, por favor, se a tela está sendo compartilhada para vocês. Assim. Pronto.
Bom, pessoal, novamente boa noite para vocês. Como eu mencionei, para mim é muito bom estar no meio de grandes empreendedores, mas também de visionários na nossa área, que é a saúde. Eu venho da fisioterapia, e já tem, acredito que por volta de uns 4 anos, mas na verdade eu empreendo um pouco mais disso. Eu encontrei no mercado da saúde uma oportunidade de valorizarmos ainda mais os profissionais em si, que na graduação nós aprendemos muito sobre atender, mas não necessariamente vender. Então, quando eu me formei em fisioterapia, busquei me especializar em branding, em marketing digital, em copy, e desde então venho fazendo eventos muito para inovar aqui em Belém, que é um local amplo para crescer esse mercado. E depois nós viemos aí com a Minerva Comunica, entendendo sobre as vendas que funcionam nos nossos dias atuais. Aqui é um dado apenas para que vocês possam entender como que nós estamos competindo, né? Dentro não somente das empresas, mas até mesmo do uso de consumo dessas plataformas de redes sociais. E aqui é uma informação importante para nós que somos profissionais da saúde, mas também empresários. Nós precisamos entender o que de fato converte. Há um tempo falavam-se que investir em e-mails daria certo. Na verdade, depois foi o Instagram e agora vem o TikTok. Então, dentro da Minerva, nós buscamos entender qual é realmente a rede social que está alinhada com a comunicação e posicionamento do nosso cliente. Se é através de conteúdos mais autênticos, se é conteúdos que engajam ou que valorizam o nosso negócio. E aí, claro, não tenho como deixar de mencionar o tom de voz, como é muito importante nós entendermos que mesmo que sejamos uma empresa, aí é importante que nós estamos atendendo multigerações. Então, independentemente do segmento, só deixar isso bem alinhado. Trago aqui para vocês um ponto sobre diferencial estratégico de conteúdo, que é o que nós utilizamos com nossos clientes, como o Fernando mencionou. Nós estamos ali cuidando do marketing da Rede Mais Saúde, mas também da de imagem, que acredito que faz parte aqui da comunidade. O Diego mencionou que está com o Fernando desde 2018. Então, nós estamos engrandecendo aí nessa parte de elaboração de estratégias. E um ponto que eu divido para vocês, que quando estão na fase de construção de empresas, que a gente consiga focar para além de um logotipo, para além apenas de uma marca bonita, mas que ela tenha um sentido principal. E aqui eu trago o que é o Instituto de Parentalidade e Negócios da Amazônia, que nós buscamos estudar desde a construção do nome para esse instituto, até mesmo a parte da identidade visual. Apenas para ficar lúdico Então, mesmo hein? para vocês. Perdão. Muito obrigada. Pô. Só para ficar um pouco mais claro aqui para vocês, inclusive que o Fernando esteve presente, eu não consegui encontrá-lo do Fire, as oportunidades para nós crescermos no digital. Então, a Minerva Comunica acredita fielmente ali que as redes sociais, as plataformas digitais, são uma excelente oportunidade para nós. E já como resultado, né, em pesquisas pelo INEP, 80% dos brasileiros já compraram online alguma vez, e nós somos o país que mais está online, né, está mais digital e consumindo. Então, por que que nós, quanto empresários e profissionais da saúde, não estamos investindo? Porque, como vocês mencionaram, se eu não estou vendendo, se eu estou comprando, eu não sou o produto certo ali para vender. Então, eu quero trazer para vocês, para além de uma marca criada, é muito importante ter um reposicionamento. Se vocês acharem que porventura não está fazendo mais total sentido a atual imagem de vocês, uma marca criada, ela precisa ter embasamento dos seus valores, propósito, missão. Mas, além disso, é importante também entender que, de repente, vocês possam ter a maturidade melhor do negócio, a comunicação muda e, consequentemente, a identidade visual também. Esse é um caso do hospital já bastante longevo na nossa cidade, que é o Santa Terezinha, 50 anos de mercado, e nós tivemos a missão de mudar a identidade visual deles. Aqui o primeiro momento onde estava há 50 anos essa marca, e agora, em 2025, nós lapidamos essa empresa. Então, por fim, finalizo aqui para vocês brevemente entenderem como que é importante nós sim construirmos uma base sólida de marketing, tom de voz, de atender multigerações, estar atentos às plataformas, mas estar como todos aqui buscando por conhecimento, sendo ávidos por conhecimento e as práticas de tecnologia e inovação. Obrigada, Fernando. Ah, muito bom. Muito bom. Adorei a apresentação. Linda. Muito legal. Obrigada. Queria trazer para vocês, na verdade, um Mas, ponto Lê, uma que coisa que eu arde, né, queria. no coração. Eu vou te dar mais um. Eu queria uma coisa assim. Vamos lá, você é fisioterapeuta de formação, você foi buscar. Eu queria que você falasse em 2 minutos, eu vou te dar 2 minutinhos, falar um pouco da sua trajetória de desenvolvimento profissional, porque tem um desenvolvimento, você se formou em fisioterapia,
e aí teve uma intencionalidade Uhum. nesse desenvolvimento. E você é uma pessoa que, né, participa muito de evento, mas está agora fazendo coach, você está continuamente se desenvolvendo, né? Por favor. Perfeito. Claro. Então, quando nós estamos na graduação, nós sabemos como ser profissionais generalistas, né? Ou clínico geral, ou fisioterapeuta que atende diversas áreas, como é do meu segmento. Todavia, nós precisamos ter habilidades além de soft skills, como hard skills. Então, quando eu entendi que, na verdade, eu só consigo ser escolhida dentro das concorrências do mercado, quando eu consigo me comunicar bem e escutar bem também, né? Porque a venda é muito sobre retórica. Então, Fernando, quando eu entendi esse ponto de diferenciação, eu encontrei que, na verdade, nós trabalhamos com conexão, com marcas com alma. Então, foi por isso que eu busquei me especializar em branding na M. Logo depois, eu entendi que o digital veio para ficar. Na pandemia. Eu montei um grupo de estudos que foi a nível nacional, com médicos na área de odonto, fisioterapeuta, porque eu precisava estimular o estudo quando todo mundo estava distante, né, de surpresa, digamos assim. Então, ainda continuar com aquela constância, e isso foi um resultado para mim estrondoso. Eu tive uma conta que teve 15 mil seguidores, e na época era um número excepcional. E foi que eu entendi, cara, eu vou crescer nessa área do acadêmico, porque é uma área que está carente, especialmente aqui em Belém. Depois eu entendi que o meu público não era acadêmico. Quando uma marca é criada, a gente precisa aproveitar o momento. Então, eu aproveitei o momento, desde quando eu estava na minha graduação, atendendo ali os acadêmicos, ensinando eles a estudarem melhor, e eu sendo acadêmica ainda, e recebi oportunidade para trabalhar em uma distribuidora farmacêutica, onde acompanharam meus conteúdos, e foi ali que depositaram em mim uma confiança e vi a oportunidade de crescer, porque marketing em saúde não era tão bem explorado como é hoje. Nós temos um ponto sensível que é a ética, correto? Então, não é só um conteúdo por conteúdo, é realmente ter um cuidado com o que é propagado para o nosso paciente. Então, a minha jornada, ela vem ao longo desses 4, 5 anos, e não posso deixar um dos meus valores que vem a minha fé também. Então, além dessa jornada profissional, sempre sou muito conectada com a minha fé e pedido para Deus para me apresentar boas pessoas. Então, fui muito abençoada em ter conhecido os profissionais que conheci, os empresários e os clientes que conheci, como está aqui presente o Márcio, que foi um grande parceiro e é um grande parceiro na nossa jornada, tal como o Diego. E eu fico muito feliz hoje em poder ser uma das empresas que inovam na nossa área, né? Por exemplo, proporcionar um evento como o que você participou é o que enriquece os nossos olhos e justamente traz a resposta que nós procuramos, estar com empresas que inovam, mas também buscar a nossa própria inovação, para que a gente consiga assim somar e crescer com o mercado. Boa. Então, Fernando, resumo, a construção toda ainda está em continuação, sempre. Maravilha! Muito bom, gostei. Parabéns. Muito bom. Parabéns, querida. Obrigado, viu? Vou passar Muito agora a obrigada. palavra para o Everton Adami para trazer esse olhar, né? Eu acho que é sempre uma sensibilização desses temas muito críticos e importantes que ele atua. Por gentileza, Everton, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Eu queria dar continuidade ao ponto que o Cídio falou sobre governança. Acho que essa é a palavra-chave que sintetiza bem o que eu quero falar, porque quando a gente fala de cibersegurança para as instituições de saúde, na verdade, de uma forma geral, é muito importante que esse tema esteja presente dentro da estratégia de uma empresa ou de uma instituição. Cibersegurança ela tem que fazer parte da estratégia do negócio e tem que ser um tema de governança. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente está tratando de risco, de gestão de risco, do risco cibernético. E eu queria falar mais assim, saúde é muito amplo, a gente pode estar falando de cibersegurança para um grande hospital, uma grande rede, isso é uma coisa, e a gente pode estar falando para esse perfil de startups, de empresas de tecnologia que já nasceram em nuvem, que são negócios digitais voltados para a saúde. E aí eu acho que eu posso contribuir com alguns insights mais específicos para ajudar as startups, os empreendedores, a ter uma percepção desse risco e onde deve estar o foco da atuação, né?
Quando a gente fala de uma empresa digital, que o negócio é um aplicativo, que a automação de todo o ciclo de atendimento de uma clínica, de uma rede de saúde, ou é telesaúde, teleatendimento, mas essencialmente o negócio dessas startups são aplicações, é software, isso está em um ambiente de cloud computing, numa AWS, no Google Cloud, no Microsoft Azure. O que acontece? Qual é o risco que existe hoje? Além do risco de você ter o impacto na operação, você sofrer um ataque e ter um bloqueio dos seus sistemas, um ransomware, né, onde você vai sofrer lá possivelmente uma extorsão, tem um risco muito sério de vazamentos de dados sensíveis, de todos os dados de pacientes, de toda essa rede. Isso está acontecendo basicamente de 3 formas. Existe muito hoje, as empresas, as pessoas não têm a consciência de que isso acontece, porque isso é silencioso, mas existe muito, mas muito, massivamente vazamento de credenciais de usuários e senhas. Então, assim, as pessoas estão infectadas, elas contraem um tipo específico de vírus, um malware, que ele fica capturando as informações de usuário e senha, e depois isso é usado para ser comercializado nesses ambientes de dark web, enfim, que outros atores maliciosos aí, eles usam isso para se autenticar nas aplicações e explorar vulnerabilidades com duas finalidades. Ou eu vou roubar os dados, ou vou efetivamente implantar um malware, um ransomware, vou parar tudo e vou exigir um pagamento para retomar. Calma aí. Então, Malware o ransom é o resgate. ransomware é um tipo de malware, né? O ransomware é aquele malware que você vai infectar um sistema, vai criptografar tudo, vai parar tudo e o atacante ele exige um pagamento para te liberar isso. Né? Isso acontece em hospitais, em instituições de saúde. A gente vê algumas coisas se tornam públicas, muitas coisas não se tornam públicas. Então, isso não colabora, não ajuda. Esse receio de publicar colabora para que boa parte do mercado não tenha consciência do risco real. Isso acaba sendo uma espiral de silêncio porque está acontecendo e ninguém fala. Mas o que acontece é muito importante que toda startup, toda empresa que está desenvolvendo software, está colocando isso em produção, está colocando isso integrado na rede de saúde para oferecer seus serviços, façam um programa contínuo de gestão de vulnerabilidades, mantenham um monitoramento que a gente chama de inteligência de ameaças, que é para você monitorar a sua marca nesses ambientes de dark web para ver se você está sofrendo algum vazamento, e treinamento e conscientização da sua equipe em relação aos riscos cibernéticos. Então, isso vai entrar phishing, todo ataque também começa com engenharia social, você implanta lá um ataque direcionado de phishing para conseguir extrair informações, conseguir fazer que uma pessoa clique lá no link que vai, a partir dali, vai começar um ataque. Esses ataques, quando eles são direcionados, eles às vezes levam meses até chegar o dia do ataque. Quando você sofreu o ataque, na verdade, ele já começou. Quando você percebeu o ataque, muitas vezes ele já começou 3, 4, 5 meses atrás. Então, algumas medidas de segurança são essenciais para mitigar, eu diria que não na totalidade, mas são bastante efetivos. Então, quando você treina a sua equipe em relação a riscos de engenharia social, você mantém esse programa de detecção e correção de vulnerabilidades, e esse monitoramento em relação a vazamentos, isso é muito importante. Eu acho que é isso, Fernando. Deixar uma contribuição que realmente é essencial para que os colegas aqui, para quem está nesse mundo empreendendo, focado no produto, como o Cídio falou, mas esse olhar de gestão de riscos, pensando na perenidade, na sustentabilidade do seu negócio, para que você não tenha os seus ativos de negócio, que você batalhou tanto para construir aquilo, de repente, da noite para o dia, você vê tudo aquilo escorrendo pelas mãos, simplesmente o teu negócio para. E você tem o risco de realmente, uma empresa de menor porte, muitas vezes ela não sobrevive a um incidente como esse. Eu sei que isso é um pouco, às vezes pode parecer assustador, mas é uma realidade que nós precisamos estar cientes disso, precisamos cuidar disso, porque a gente está cuidando da nossa vida.
porque todo o esforço, toda a energia, tudo que a gente empreende para construir um negócio, a gente não pode deixar que isso acabe de uma forma assim, por não ter essa consciência e não, muitas vezes, adotar medidas preventivas que são relativamente simples, de custo baixo e que te mitiga o risco e, eventualmente, quando acontecer um incidente, você está preparado para responder As aquilo medidas e a mais tua simples, operação assim, mais continuar. básicas, acho que você já falou algumas, mas reforça aí, por favor. Você tem que manter um programa preventivo de gestão de vulnerabilidades, detectar as vulnerabilidades das suas aplicações, dos seus sistemas e corrigir. Não manter isso vulnerável, exposto, suscetível a um ataque. Treinar a sua equipe, manter os colaboradores conscientes do risco. Então, é treinamento contínuo, para que você evite, mitigue o risco de clicar num link malicioso, abrir um e-mail que não deveria abrir, comportamento de uma forma geral na internet, comportamentos de risco de uma forma geral, que pode impactar o negócio, e a questão do monitoramento de inteligência de ameaças, que é você proativamente identificar se você sofreu um vazamento, se tem usuários e senhas da sua empresa expostas na internet, que pode ser utilizado para que um hacker, ele, em vez de invadir, ele vai autenticar, ele só vai usar um login e uma senha vazada e vai entrar na sua aplicação. Então, eu acho que esses 3 pontos aí são essenciais para depois a gente falar de arquitetura, de ambiente de nuvem, de resiliência, de cibersegurança de um ponto de vista mais técnico de toda a infraestrutura, né? Perfeito, perfeito. Super obrigado. É super importante essas colocações nos tempos atuais. Cristine Abdala, por gentileza, pode se apresentar, compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento aí. Aqui. Então, a gente é uma novidade, né? O envelhecimento ainda é uma novidade, a gente ainda está se firmando como uma sociedade envelhecida, a gente já é, o Brasil já é uma sociedade longeva, o marco aí é que a gente tenha 14% da população acima de 60 anos, e nós temos, mais ou menos, em 24, a gente estava com 15,6. Então, já somos uma sociedade longeva. Eu, especialmente, trabalho há mais de 20 anos com moradia coletiva e assistida, hoje já tem 20 anos, de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? E a gente precisa, é um desafio enorme. Hoje no Brasil nós somos mais de 8.000 ILPI. Antes da pandemia, exatamente em 2020, o sistema SUAS, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério Público, a gente acreditava que éramos em torno de 3.000. Durante a pandemia, a gente se descobriu 8.000 legais, as legalizadas, né? Então, a gente tem aí um desafio muito grande em relação... Bom, dessas 8.000, a gente tem mais ou menos em torno de 2% públicas e o restante privadas, e aí variando com fins ou sem fins lucrativos. A gente tem isso não basta, a gente tem uma regulação de vagas que é raríssima, né? A gente não tem vagas, a gente tem hospitalizações sociais, né? A gente tem casos aí de pessoas mais velhas que ficam mais de 10 anos, isso é um caso concreto, uma pessoa ficou em Belo Horizonte mais de 10 anos hospitalizada esperando por uma vaga numa ILPI. A gente tem uma questão gravíssima, que é a qualidade do cuidado nessas instituições, e a gente tem uma visibilidade muito grande, né, como parte muito fundamental do cuidado integrado, né? A gente fala muito, ainda aqui não tanto, mas no mundo se fala, sobretudo na Inglaterra, Irlanda, Escócia, Espanha, País de Gales. A gente tem uma cultura do cuidado integrado muito forte, que a gente não tem no Brasil, muito menos entendendo a ILPI como parte desse ecossistema do cuidado, né? Então, a gente precisa discutir mais ILPI, a gente precisa discutir hospital de transição, hospital de retaguarda. A ILPI hoje ela faz o papel disso tudo, né? Então, ela é, na verdade, um grande aglomerado de situações, né? É um equipamento caro, porque no Brasil não há nada, na verdade, entre a casa onde se envelhece sendo cuidado pela família, que não recebe nenhuma
estrutura de conhecimento, de educação, para que consiga realizar esses cuidados. Então, a gente não tem nada entre a casa, que é um espaço precário de cuidado, quando a complexidade desse cuidado aumenta, e a ILPI. Então, a gente tem uma ILPI vista em equipamento muito caro para se manter. Per capita, aí o gasto de uma ILPI por residente hoje é em torno de R$ 4.000, né? E muito caro para quem paga, obviamente. Então, a gente precisa entender a ILPI, a gente ecossistema do cuidado e da saúde, né? A gente precisa entender que a ILPI ela precisa ser um elo, né? Inclusive para a gente não perder cliente. Então, eu imagino, né? Sempre em algumas instituições, alguns países, eu vi isso no Japão, eu tive lá a convite do governo japonês agora em novembro de 2024, e eu vi isso muito na prática, né? O pulo do gato do Japão, que é uma sociedade envelhecida há muito tempo, com uma rara mão de obra para qualquer coisa, sobretudo, né, para a questão do cuidado. Eles têm um grande pulo do gato, que é a comunidade é a grande cuidadora, né? Então, a gente tem complexos de cuidado que vão do hospital, chegando no home care, passando pela instituição de longa permanência para pessoas mais velhas, e não se perde cliente, né? O hospital o cuidado vai do hospital até o cuidado em casa e do cuidado em casa até a instituição hospitalar, hospitais geriátricos. Aí a gente vê isso na Malásia, a gente vê isso no Vietnã, a gente vê isso em alguns lugares da Inglaterra e voltamos aí para a Escócia, para a Irlanda, para o País de Gales. Então, assim, a gente precisa olhar para a sociedade longeva como mercado e um mercado de qualidade que precisa de um olhar da qualidade do cuidado, sendo um espaço de integração nesse elo, nesse ecossistema de cuidado. É isso. Brilhante. Muito boa colocação. Né? Eu acho que essa visão internacional, assim, e é interessante, a gente vai explorar mais, né, vou te convidar para estar com a gente 16 de abril, porque de fato não dá para a gente olhar para esse paradigma do cuidado da longevidade contando com excesso de mão de obra, que mesmo no cenário atual já tem uma escassez extremamente importante, né, Cristina? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito. A escassez da mão de obra e a mão de obra de qualidade é um dado de realidade, que corta. Inclusive, a gente tem hoje, desculpa, só mais a gente tem hoje, sobretudo em Portugal, por exemplo, Portugal, Itália, Espanha, até Inglaterra, um rouba-rouba de mão de obra. Né? Existe um roubar de mão de obra entre países para o cenário do Esse país, cuidado. isso não tinha. Entre países. É uma coisa assim absurda. Isso movimenta o mercado do cuidado. E em muitos países, por exemplo, Singapura, Portugal, as ILPIs só funcionam porque existe mão de obra estrangeira, sobretudo brasileira, lá trabalhando. Interessante. Muito obrigado. Parabéns. Vou passar a palavra. O Caio, você está aqui? Está entre nós? Estou sim, estou por aqui. Deixa eu ligar Liga aí, minha cara. câmera. Que aí eu quero depois que o. Caio, então se apresenta, mostra o que você tem feito, Tá. tá bom? Pode falar. Legal. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Eu tenho uma clínica médica e odontológica aqui em Atibaia e não sou especialista em tecnologia, não sou especialista em inteligência artificial, mas o grande calcanhar de Aquiles que a gente tinha na clínica era a relação das mensagens, o volume de mensagens que a gente recebia na clínica. E eu, como empreendedor, dono do negócio, tive que correr atrás para resolver o problema, fui estudar para entender, né? Isso faz 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que eu descobri a inteligência artificial. Então, hoje a gente aplicou uma inteligência artificial pelo WhatsApp da empresa, onde a clínica funciona 24 horas por dia, conversando com mais de 300 pessoas por dia. A gente tem um volume muito alto de mensagens pelo WhatsApp, nós também mandamos mensagens automáticas para as pessoas, então isso gera um volume muito forte de conversa, né? E é meramente impossível a gente responder todas as pessoas no tempo certo, na hora certa, da forma certa, com a gramática certa. Então,
hoje a gente conseguiu colocar isso dentro da clínica e está funcionando muito bem, tá? Eu vou mostrar rapidinho para vocês, só para vocês entenderem o que é, né? Para mostrar na prática como é que funciona. Eu vou compartilhar minha tela. É a minha conta de WhatsApp conversando com a clínica, tá? Show. Vou ver aqui se vocês conseguem enxergar. Vocês estão me escutando ou não? O Tando Tá. todo está aparecendo ainda. Aparece que, mas aparece, deixa eu ver, aparece screen. Aparece que está carregando aqui para mim, né? Ah, Eu tô beleza. logado. Agora sim. Legal, beleza. Então aqui é o meu WhatsApp pessoal, né? E a clínica ela já está fechada, mas tem uma inteligência artificial por trás trabalhando. Não é uma inteligência que você manda botão para clicar, clique em um, dois, três para falar com um certo setor, né? Então eu posso dar um boa noite para o robô e ele vai começar uma conversa interativa comigo, enfim, né? Para eu começar meu atendimento, né? Então, gostaria de saber se vocês possuem psiquiatra, certo? Isso tudo é um robô por trás, né? Eu não sei, a gente tem especialistas aí de inteligência artificial, enfim, é um robô onde a gente colocou todos os prompts necessários para ele entender qual é o nosso modelo de negócio e como é que a gente trabalha. É um negócio bem complexo de formar, porque é muito difícil você criar os comandos certos para o robô. Então, isso demorou bastante tempo para a gente colocar para rodar, né? Então, o robô já me respondeu aqui o valor da consulta. Coloca o Vou agendamento. contar. É. Oi? O agendamento é legal também. O agendamento. Então, por exemplo, gostaria de agendar. Vamos supor que ele quer agendar, né? O robô vai entender, ele vai jogar um link externo de agendamento onde o paciente ele vai conseguir agendar de forma remota. Ou seja, eu não preciso ter um atendente lá trabalhando para agendar a consulta, né? Se ele quiser pagar por Pix, por exemplo, vamos ver o que ele fala. Pagar por Pix. Vamos ver o que ele relata, né? Se ele joga o Pix. Então a pessoa pode pagar a consulta previamente por Pix, ou seja, eu já estou recebendo dinheiro em caixa e ganhando e faturando com inteligência artificial sem ter ninguém trabalhando por isso, né? Com isso. Então aqui eu posso clicar, eu vou ser direcionado para o site de agendamento, onde eu tenho as especialidades, onde eu posso escolher essas especialidades, né? E realizar o agendamento que eu quiser, na hora que eu quiser, né? Isso foi um modelo que realmente mudou a estrutura de negócio da clínica, né? É uma clínica que funciona 24 horas por dia, usando inteligência artificial, né? Você pode escrever errado, que o robô entende, você pode perguntar o que você quiser do nosso negócio para o robô, que o robô vai te responder da melhor forma possível e até falar que está insatisfeito, né? Também com o modelo de negócio. Então, vamos supor que, rapidinho, só para mostrar, por exemplo, estou muito insatisfeito com o serviço de vocês. E aí o robô ele vai interpretar isso, ele vai jogar como uma forma. Sinto muito, né? Sinto muito que você está insatisfeito. Nosso objetivo é oferecer. Me diga qual foi o problema, né? Então ele vai começar a conversar e depois ele vai direcionar para um canal de atendimento, né? Onde ele vai ser direcionado a entrar em contato com a clínica, enfim. Então todos os nuances de negócio da clínica a gente colocou para o robô falar e isso diminuiu muito o nosso fluxo de trabalho, principalmente da recepção. Hoje os nossos recepcionistas eles não trabalham mais de forma operacional 100%, né? Eles são mais analistas do que recepcionistas.
Por que eu digo analista? Porque eles analisam as conversas que o robô está respondendo, tá? Eles analisam como é que o robô está respondendo, se existem falhas, se não existem, e aí a gente entra para ir corrigindo a estrutura operacional do robô, né? Antes existiam robôs menos capacitados, né? Quando a gente entrou para mexer com robô, tinham poucas. Era uma inteligência, mas era uma inteligência limitada. Agora existem robôs aí com inteligência avançada, que consegue fazer diversos tipos de orçamento, fazer reconhecimento por foto se o paciente mandar um pedido de exame, já falando os valores, por exemplo, quanto custa um hemograma. Ele já consegue tirar todas as informações de valores também, né? A gente tem um plano de benefício também que é conectado, então ele já passa o valor do plano, os descontos, né? Como funciona o plano. Aí ele vai interagindo com o robô, com a pessoa, né? E muitas vezes a pessoa não sabe que é um robô que está falando, né? Isso tem uma parte legal e outra parte que não é tão legal assim, né? Enfim, mas aí o robô ele vai explicando para a pessoa como é que funciona, o que é o plano, e a gente tem adesões aí sem precisar trabalhar isso. É uma captação automática pelo WhatsApp, né? Enfim, como eu falei, a gente recebe mais de 300 mensagens por dia, então isso é um super modelo de negócio que funciona, realmente funciona, né? Perfeito. Perfeito, Caio. Muito bom, cara. Deixa eu sair Super aqui, obrigado. deixa eu ver se eu consigo sair aqui, que meu computador está meio lento. Puxa aqui. Saiu aí a tela, não? Saiu, cara. Super obrigado. Acho que esse é um excelente exemplo, né? Isso foi uma iniciativa que você, né? Só para esclarecer, que você liderou, né? Isso não foi uma coisa que vocês contrataram, né? Isso foi um serviço que vocês desenvolveram, né? Exato. Eu não fui atrás, eu não contratei ninguém, fui estudar e fui entender como é que faz esse troço, né? Só para vocês terem ideia, com plataforma hoje a gente gasta R$ 150 por mês. O que a gente gasta mais é com a inteligência artificial que a gente paga para a OpenAI. Então isso fica mais caro, né? Mas a gente conseguiu viabilizar o negócio. Então eu acho que empreender é isso, né? Você fazer mais com menos e trazer resolutividade para a mesa, né? Isso no final do dia é o que interessa. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Passar a palavra agora para o nosso colega viajante, o Renato. Vamos ver como é que está a conexão dele. Você está no mudo. Vamos lá. Isso. Boa noite novamente aí, pessoal. Bom, estou em trânsito hoje, né, como vocês podem ver, mas não pude deixar de participar deste painel incrível aí, prestigiar esse bate-papo que aborda temas aí tão relevantes e importantes, né, que o Fernando nos traz na área de saúde, inovação, tá? Então, peço desculpa aí caso o meu sinal falhe aí durante a apresentação, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, é muito gratificante ver como soluções podem agregar. É, olá? É muito. Estão me ouvindo? Ok. Então, é muito gratificante vermos como essas soluções, como é o caso do Caio Guimarães, que apresentou agora mesmo, impactam diretamente nos negócios, né? Não importando o tamanho. Pode ser um negócio pequeno, mas a gente vê que ele foi lá e conseguiu utilizar a IA para influenciar, para ajudar e expandir o negócio dele. Então, é muito interessante vermos como isso daí pode, de fato, ajudar e contribuir nos negócios, né? Hoje, nós no Voxia Hub, tá? Temos a plataforma
Você está sem áudio, Renato. Tudo bem? Voltou. Voltou agora? Tá, peço perdão aí. Então, eu estava falando que hoje no Voxia Hub, a nossa plataforma consegue avaliar aí mais de 1.000 áudios por minuto. Então, nós conseguimos aí, de uma forma escalável, chegar aí num, numa capacidade que, para analistas humanos, isso geraria um grau de dificuldade muito grande para que fosse atingido, né? Eu tenho aqui a apresentação, eu vou colocar aqui para vocês. Claro. Estão conseguindo ver? Deixa eu ver. Ainda não. Tá, eu acho que eu solicitei aí. Você consegue Peraí, colocar, Fernando? consigo. Só um minutinho, deixa eu ver. Consigo, Renato, só um minutinho. Tá, se você conseguir pôr. Tá aqui já, beleza. Tá, vamos falar rapidamente. Tá aqui. Perfeito. A gente pode passar ali para a terceira, Uhum. tá? Então, essa parte que eu estava falando, né, da capacidade e escala aí da ferramenta, tá? Podemos seguir. Né? Então, hoje nossos modelos conseguem avaliar aí de uma maneira precisa empatia, clareza, adesão, que é o cumprimento ao script de cada empresa de maneira customizada. Hoje trabalhamos aí com alguns modelos como o DeepSeek e o Llama 3.3, mas a nossa plataforma, por ser agnóstica, nós conseguimos comportar modelos diferentes também. Tá? Pode passar, por favor, Fernando? Isso. Então, hoje nossa plataforma ela atende call centers, né, que é através de áudio, mas ela também se integra com WhatsApp e outras ferramentas. Isso garante para a gente uma flexibilidade para atender a qualquer negócio. Opa, o que ele fez aqui? Ah, pronto. Então, através aí de insights, né, que nós geramos todo esse conteúdo consolidado e temos as visualizações claras aí através de dashboards, são personalizadas para cada usuário e fornecem ali suporte para que o gestor possa tomar decisões e até mesmo treinar a equipe de maneira individualizada ou as equipes por grupos separados para otimizar o resultado ali da equipe de call center ou até mesmo de mídias que ficam no WhatsApp. Perfeito. Tá? Então, nós temos uma avaliação qualitativa, né? Nosso modelo ele é treinado para fazer avaliação, então existe todo um trabalho aí que é feito no treinamento desse modelo para aumentar a capacidade dele de treinar. Então, a gente trabalha com as premissas ali de ter a qualidade, competitividade e a satisfação, tá? Dos clientes. Estamos passando. E é isso. Hoje nós contamos aí com essa inovação, tá? Que faz uso da IA para trazer resultados e transformar a, a era aí de atendimento ao cliente. Então, espero que vocês aí possam conhecer um pouco mais da ferramenta e ver como ela pode transformar ali o atendimento e os grupos aí de call center aí que temos no mercado. Perfeito. Peço desculpa aí pela falha aí de conexão, mas muito obrigado aí a todos. Não, acho que foi falha minha. Não, super bom. O que acho que a gente vê acima de tudo é o impacto aí das novas soluções, né?
colocar aqui, o impacto da tecnologia, né, nas novas, nos serviços em saúde. Eu acho que isso é uma tendência, né? Eu acho que para mim é bem claro qual é o impacto disso, né, de uma solução como a Voxer na rede Mais Saúde, uma rede com 10 clínicas, mas também na Minuto Saúde também como isso impacta, na verdade, né? Uma solução desenvolvida ali internamente também já está tendo um impacto muito claro em percepção, né? Atendimento, faturamento, produtividade, controle. Acho que é uma outra perspectiva da clínica, né? E eu acho que do Caio fazia um tempo, né, Caio? Acho que faz talvez mais de ano que a gente não se falava. Ficou muito claro como essa pequena alteração, como essa implementação tecnológica mudou a perspectiva, inclusive, de negócio da clínica, né? De crescimento, rentabilidade, assim, um dos usos mais impactantes, assim, né? E eu acho que a Voxia é uma ferramenta muito robusta que certamente vai crescer demais, assim, né? Então, acho que é um pouco é, de- do impacto, né? Desse impacto que a gente vê cada vez mais estratégico. E tem que ser, e realmente tem que ser essa relação de investimento-retorno muito clara, né? Que eu acho que essas duas ferramentas têm muito claro, né? E agora eu quero chamar o Paulo, por gentileza, Paulo, para compartilhar aqui. Grande Paulo, por gentileza, pode nos abrilhantar aqui um pouco mais com a sua trajetória e principalmente com a visão dessa evolução do mercado de saúde corporativa que está pegando fogo, né? Fernando, boa noite a todos. Estou observando aqui a riqueza aqui desse painel, né? Podemos ver soluções, pessoas contando suas histórias, né, de empreendedorismo, bem como aí as coisas de alta tecnologia, ligada à inteligência artificial. E eu volto aqui a 10 anos atrás, na verdade, há 12 anos atrás, né, Fernando? Quando eu comecei a decidir empreender, em 2013 para 14, eu tive a ideia de desenvolver essa plataforma de gestão do cuidado, que era algo inédito no Brasil. Coincidentemente, depois que eu tinha esboçado a plataforma o Health Map, eu fui. Perdão? Voltou? Voltou, tá ótimo. Ah, então, eu estava contando, não sei onde parou, mas. Oi, Fernando. Mas então, por volta de 2013, né, eu tive a oportunidade de esboçar aí a ideia do Health Map, que foi uma plataforma de gestão do cuidado, nessa visão de coordenação do cuidado, que era bem incipiente ainda, principalmente no setor privado. E eu tive uma validação, por coincidência, quando eu fui a um congresso nos Estados Unidos, nesse mesmo ano. Meses depois, uma grande empresa de prontuário eletrônico tinha uma solução parecida com a minha, que eu nunca tinha visto antes. Falei, então, eu estou no caminho aí de algo que fazia sentido. E nessa versão inicial, ele foi uma das primeiras plataformas que trouxe a questão de poder interagir o paciente com a equipe de saúde, né? Ele tinha um app. Sempre até então tinha soluções de prontuário em que o paciente não interagia. E eu que sempre acreditei na questão do autocuidado e saúde como um catalisador de mudanças aí, tanto na questão de comportamento, mas a questão, inclusive, de reduzir custo aí e tornar mais sustentável o modelo. Passou-se alguns anos, né, Fernando? Passei naquela primeiros 2, 3 anos aí em que se vivia uma era aí de busca de unicórnios. Eu nunca acreditei em unicórnio, né? Apesar de alguns existirem, quando perguntava para mim, eu falava, eu sou mais um cavalo, um camelo, vamos sobreviver aqui, vamos crescer de forma sustentável. O pós-pandemia mostrou isso, né? Como que hoje as startups têm que ser muito mais responsáveis aí com o recurso que têm, com a entrega, com o cuidado tanto de concepção de produto, e bem como de uma gestão eficiente do recurso para poder, e bem como a parte também de crescimento comercial. E aí durante esse período, eu tive 2, 3 anos depois, eu comecei a participar de eventos da Exponential Medicine, né? E ali eu pude vislumbrar algumas coisas de ideias para os próximos 10, 15 anos, né?
tanto usando tecnologia, quanto usando novas formas de financiamento, quanto usando informações, por exemplo, genéticas. Era algo que estava quente nessa época lá na Singularity University. E eu desenhei, na época, eu tive a ideia de criar a Sixty Labs exatamente para fomentar esse modelo. E o que é interessante, Fernando, a gente volta de 2025 agora, olhando isso tudo para trás. Certa vez eu assisti a um TED de um pesquisador que mostra o que faz as empresas, as startups sobreviverem, né? Tem várias coisas que são importantes, desde a ideia, desde a questão do founder, desde o recurso, etc. Mas tem uma coisa que chama timing. Tem certas coisas que surgem fora do tempo, né? Geralmente antes ou então depois. E eu aprendi a perceber isso. E aí, em 2000, hoje eu faço essa reflexão do time, né? 2017, por exemplo, a gente participou de um projeto de desenvolvimento de um algoritmo preditivo usando dados de utilização em operadoras para identificar possíveis riscos em pacientes diabéticos. E o que foi mais interessante é que a gente conseguiu fazer algo funcional, com uma predição interessante, 120, 180 dias antecipado, mas esbarrava no seguinte, tá, você tem aqui uma predição de uma carteira que realmente pode ter um evento catastrófico nos próximos 120, 180 dias. E o que basta isso se você não tiver um serviço que cuide dessas pessoas? Então não adianta nada você ter a predição se você não tem um processo. E eu sou muito pragmático e eu acredito que daqui para frente, e cada vez mais a gente vai viver essa dualidade, ou de certa forma não dualidade, mas essa integralidade de um mundo híbrido, um mundo extremamente digital, cada vez mais intenso, né? Mas, por outro lado, vai faltar o lado humano. E esse humano tem que ser de extrema qualidade. É mais ou menos o que se diz para os pais em relação a tempo com os filhos, né? Talvez não é a quantidade, não é a qualidade. Então, a gente vai ter que de uma forma, é, é essa visão que eu trago hoje, né? Eu estou aí com o HelpMap 10 anos depois, trazendo as coisas de A, coisas que eu experimentei desde 2017, que ficaram, de certa forma, um pouco hibernadas, mas agora com essa questão aí da aceleração das soluções, de se tornarem acessíveis e extremamente e mais precisas, vamos falar assim, isso se tornou algo, vamos falar assim, inexorável de avanço em quem está no mundo digital. Mas, ao mesmo tempo, sempre preocupado com essa questão do desenvolvimento das pessoas, das questões técnicas, porque e principalmente da questão relacional. Eu acho que na assistência à saúde, isso vai ser cada vez mais desafiador, e por mais que a gente tenha tecnologia aí nos potencializando, nos servindo às vezes até de apoio, né, de certa forma, nos dar mais produtividade e também, de certa forma, nos impedir de realizar certas falhas, o lado do conceito, o lado do conhecimento, da sabedoria, vai ser cada vez um diferencial mais competitivo nessa nova era. E eu agora me disponho aí, junto com essa nova fase do HealthMap, estou trabalhando com alguns amigos, né? Inclusive alguns você já até conhece aí, eu indiquei para se inscrever no Hub, fazendo com que sonhos que eles têm de empreender, estou vendo eles aí há 2, 3 anos, muitas vezes, queimando recurso, fazendo certas coisas que eu sei que vão dar errado, né? Ou alta probabilidade, não sei não, mas tem alta probabilidade de errado. Eu estou, de certa forma, mentorando essas pessoas a ser mais assertivo na hora de conceber e na hora também de desenvolver sua startup. Então, eu estou muito empolgado com isso agora, de poder apoiar, não só dentro da minha própria empresa, reescrever algumas coisas, mas também apoiar aí os empreendedores com essa experiência de 10 anos, podendo compartilhar erros, principalmente, acertos, mas principalmente os erros, né? Para que as pessoas não os cometam e consigam aí ter sucesso nos seus projetos pessoais, com o propósito aí de transformar e de manter o sistema de saúde cada vez melhor. É isso, Fernando. Perfeito. Não, perfeito, Paulo. Acho que você tocou, né? Você tocou em vários pontos, assim. Acho que é interessante, né? Você falou ali da Exponential Medicine e é incrível, né? O ano passado eu tive num evento em Miami
E aí o Peter Diamandis e o grande hype agora é a longevity, né, cara? Que é um negócio que Uhum. começa a pegar atração no Brasil e tem um lado de ciência, tem um meio lado hypado e aquela coisa que a inovação, que a inovação vai mudar a saúde. E eu me vejo muitas vezes falando assim, eu lembro daquele filme Elysium, com o Matt Damon, que, né, Sim. na Terra, uma pobreza, e lá no espaço, um cenário, né, onde você consegue curar qualquer coisa, né? Então, acho que esse cenário de inclusão dessas inovações em saúde cada vez mais desafiador, né? Mas acho que a saúde populacional, frente ao envelhecimento e às doenças crônicas, de fato, está ganhando uma importância e uma valorização crescente, né? Até porque a gente vive um cenário de insustentabilidade em muitas carteiras de saúde suplementar, né? E mesmo de players corporativos, assim, né? Populações absolutamente insustentáveis, né? Do ponto de vista atuarial e salutar também, né? O Fernando, o sistema de saúde suplementar, ele está fadado. Se ele, não- eu estou há 25 anos ouvindo da transformação do modelo de pagamento, de várias, velho base health, várias coisas. Na verdade, fala-se muito, isso é igual a história do aquecimento global, a gente tem que fazer, mas não está fazendo, vamos mantendo. Então, o sistema de saúde suplementar que a gente tem, da forma que está desenhado, ele está fadado ao colapso. Ele, na verdade, ele já está em colapso, né? É, e, ao mesmo tempo, eu estou até reescrevendo alguns artigos que eu escrevi há alguns anos atrás. Estou fazendo uma série de artigos no LinkedIn para revisitar isso e para mostrar o seguinte: peraí, o que, que realmente mudou? O que, que ainda continua só no discurso? E você tocou num ponto interessante que é o seguinte: é, a tecnologia, ela é fundamental, ela vai dar a exponencialidade, né? Se a gente tem uma população que coisa boa, vamos viver mais, mas da forma que a gente se cuidou até agora e desenhou o serviço de saúde, a gente não vai conseguir cuidar de todo mundo. Daqui 15 anos, a percentual de população idosa no Brasil vai ser quase o dobro que tem hoje. A gente não está preparado para isso, né, com as coisas que a gente faz. Aquela velha frase do Einstein, da loucura, né? Querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo as mesmas coisas. Ah, mas a gente está mudando. Tá, mas é muito mais lento do que deveria. Ah, então é uma visão pessimista? Não, é uma visão, digamos assim, realista que precisamos reavaliar o que a gente avançou até agora e o que, que ainda falta, né? Por exemplo, se a gente foi catastrófico, né? Foi muito ruim a questão da pandemia, vários aspectos, mas em compensação, se não tivesse tido muito do digital, da telemedicina, talvez a gente estaria até hoje discutindo aí dilemas corporativistas e que impediriam várias coisas. Ela catalisou várias coisas, né? E, aí vem a questão da saúde corporativa, para fechar aqui o início da sua pergunta. Por exemplo, a gente está agora prestes a entrar em vigor o ANR, a questão de risco psicossocial. E aí, você vai ver a complexidade que é isso. Existe uma complexidade que é o indivíduo, vamos pensar assim, né? Existe uma complexidade por trás. Ok, vou avaliar os riscos do indivíduo. Mas peraí, as interações desse indivíduo com os pares, com as lideranças dentro da empresa, e aí a dificuldade que a gente ainda tem de caminhar nisso, né? E pior ainda, como que a interação desse indivíduo aí mostra a complexidade que é, por exemplo, a parte de saúde ocupacional, porque o trabalho é uma das dimensões da vida das pessoas, e as outras dimensões? E aí descarrega no trabalho a responsabilidade de algumas coisas. É claro que em algumas situações o trabalho ele piora a situação, né? Ou é causa ou agrava a questão da doença. Mas será que é nele que começou? E como que essa nossa sociedade está preparada para lidar com cada vez mais doença mental, né? Transtorno mental, prefiro usar essa palavra, que muitas vezes são subnotificados ou subdetectados, são conduzidos durante anos de forma inadequada e quando explode, né? A gente rotula. Então, você vê, entra uma nova legislação, ainda assim a gente tá engatinhando perto do que a gente podia conciliar de todas as questões de uso de tecnologia, de serviços como
como a Cristine falou, realmente integrados, né? Que a gente fala muito, mas a integração ainda é muito, muito incipiente. E, ao mesmo tempo, a questão de desenvolver as pessoas a resiliência para poder suportar, no caso da vida, do trabalho, como que é isso, né? Então, aqui tem um tema instigante ao mesmo tempo, está todo mundo falando disso, mas você vê como que ele está descoordenado ainda, né? E eu gosto desses desafios, entendeu? Né? De trazer essa questão até de conceitual para o debate, né? Porque senão a gente sai fazendo coisas, como você diz aí, hype, e a gente esquece que muitas vezes isso vai durar pouco tempo, é uma moda que vai durar pouco tempo, e o que realmente importa, às vezes não foi feito, igual você está falando essa questão de longevity, né? O que que realmente tem impacto? O que que vai ficar? O que está comprovado na ciência? O que que é modinha e o que traz de impacto aí, tanto para a sociedade, mas principalmente para o indivíduo, né? Então, eu Sim. deixo aí essa reflexão aí, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos. Muito bom. Eu passo a palavra de novo para a Cristine, que como o Paulo fez várias reflexões ligadas à longevidade, né, demográficas, eu queria que você fizesse a réplica. Então, Paulo, concordo. Só não posso concordar mais porque não tem mais espaço. É, a gente vem, eu trabalho com algumas instituições na Inglaterra, algumas universidades da Inglaterra, e eu os visito, eles nos visitam aqui no Brasil, e a gente teve uma última reunião quando eles vieram, sobretudo o pessoal da University of East Anglia, em Norfolk, eles vieram para cá, e a gente teve uma reunião com o Ministério Público aqui no Rio de Janeiro. E projetos, e mostram, e a gente foi construindo um castelo de areia, pensando na sociedade longeva, que vamos fazer, que vamos acontecer. E eles falaram, olha só, eu só vou dizer uma coisa para você, daqui a 10 anos, sendo muito otimista, vocês vão estar numa situação da sociedade mais velha, né? Especialmente, a gente está falando do Rio de Janeiro, não estava nem falando de Brasil, porque é muito difícil falar de Brasil, com essa enormidade e diferenças absurdas, né? De todos os tipos. No Rio de Janeiro, olha só, vocês não têm o Rio de Janeiro não tem a menor possibilidade de lidar com a quantidade de pessoas mais velhas caminhando na rua. Só isso. A gente não está falando de elaborações, de instituições, a gente está falando de convivência. Você está falando muito do indivíduo, né, Paulo? Como é que este indivíduo vai estar ali na calçada, nas calçadas de Copacabana? A gente não vai conseguir dar conta disso. Né? Então, assim, e eles estavam falando, né? Foi uma conversa com o Ministério Público do ponto de vista da fiscalização e da educação, que a gente briga muito para que as fiscalizações sejam educativas, né? Visto assim, a gente tem, como eu falei já, a qualidade do cuidado nessas instituições é muito precária. E aí ele falou, olha só, vocês acham, todo o discurso, porque a gente não tem pessoal, porque a gente não consegue fazer a fiscalização, e aí ele estava falando, olha só, vocês acham que tem um problema hoje? Espere daqui a 10 anos, porque eu estou sendo muito otimista. Né? Então, assim, Paulo, você tem toda a razão. A gente tinha que ter começado a pensar, no mínimo, há 15 anos atrás. Mas não pensamos, né? E aí a gente cria coisas mirabolantes, coisas hypadas, soluções incríveis, sem olhar o chão de fábrica. Né? Então, a gente tem que entender, né, numa sociedade, o que que significa. A gente fala de coisas, sociedade inclusiva, cuidado centrado na pessoa, cuidado integrado. O que que isso significa? O que que isso significa na prática cotidiana, na construção de pares, na construção de projetos, na construção de políticas públicas, né? Então, assim, a gente precisa olhar modelos que, obviamente, não são os nossos, mas até dentro do Brasil, o que que tem sido feito, e a gente, né, que você falou, eu fui lá e vi uma coisa que eu estava fazendo, então a gente precisa desse olhar, dessa conversa com pares, intra e inter, né, para a gente conseguir realmente caminhar. E a gente está correndo muito atrás do tempo. A sociedade, de novo, a gente já envelheceu antes de enriquecer, antes de se organizar social e economicamente. Então, envelhecimento, o tema envelhecimento, ele é transversal. Né? Hoje, para tudo que a gente falou aqui, a gente tem que pensar em tudo que se discutiu aqui nesse painel riquíssimo. E aí? E para a sociedade longeva? Isso cabe? Porque, gente, essa é a realidade. Né? Maravilha.
São reflexões, e não é, eu acho que assim, o grande desafio não é só a reflexão, né? É realmente pensar, projetar, entender mão de obra, serviço, como é que os dados utilizam. E mais, eu sempre falo assim, o que eu mais me encanta, eu falo assim, a gente não está falando dos outros, né? Eu falo assim, meu pai já está na faixa de 70, meus avós faleceram com 90 recentemente, então é algo que a gente vive dentro, mas é algo absolutamente atual. Mas também tem uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, né, Cristine? Esses temas, eles têm que ser transversais também, tem que olhar o lado da tecnologia, tem que pensar na inclusão. Eu acho que a gente tem que olhar as experiências internacionais, entender como desenvolve negócios, né? Muito bom. Exatamente. Como é que isso é, por exemplo, dados, uma coisa que você falou, a gente não tem dados sobre o envelhecimento no Brasil. Na época da pandemia, existia uma verba, um exemplo, existia uma verba do governo federal para auxiliar algumas instituições sem fins lucrativos, algumas ILPI sem fins lucrativos. Não se sabia para quem dar, porque não se conhecia as instituições, as associações, né, as instituições sem fins lucrativos que existiam, né? Então, assim, não se sabia quanto que se deveria dar para cada uma, porque não se sabia o que se fazia lá dentro de cada uma delas. Então, assim, isso é só um exemplo. A gente não tem dados, então, sem dados, como é que a gente vai pensar nisso, né? Como é que a gente transforma? Então, a gente tem que levar, né, a tecnologia para dentro das ILPI. Você pensa, a ILPI, em média, tem 30 residentes, né? Então, se a gente pensa em 8 mil no Brasil, né? Então, a gente tem organizados ali, né, uma gama de informação necessária para pensar, servir, como você falou, serviços, mão de obra, que tecnologia? Por exemplo, a telesaúde, né, não é só telemedicina. As ILPI se beneficiariam demais com esse serviço. A gente não conhece, a gente não tem esse diálogo. E LPI é um lugar completamente fechado ainda para a tecnologia, né? E a gente, para tudo isso que você falou, Fernando, a gente precisa de dados, né? Perfeito. Muito obrigado. Letícia, vamos falar você é uma pessoa que tem como fala, tem o seu time, mas também trabalha muito com o time por projeto. Como é que é para você essa questão de, né, liderança de equipe, identificar pessoas, motivar? Olha, excelente pergunta, Fernando, porque eu acredito que é aquele básico que dá certo. A gente tem que contratar demorado, entender muito bem, alinhar valores, a cultura da empresa, e quando tiver alguma falha, a gente já tira do nosso time. Por quê? A curto e médio prazo dá muito problema se o time não está alinhado com o propósito e a cultura da empresa. Na Minerva, por exemplo, nós temos 9 pessoas hoje que trabalham para empresas da saúde e todos eles precisam estar alinhados com a nossa essência, que é entregar para além do óbvio. E a liderança é um desafio constante, porque é aquele ponto, não devemos somente passar a atividade, mas de fato acompanhar e levar a responsabilidade. Então, algo que eu coloco muito no meu time é a autorresponsabilidade. Nós temos uma cultura de não levar a desculpa ou mais, ou não sei, não, é sempre entregar ali uma solução, porque o nosso cliente também não tem tempo a perder, né? A vida hoje ela é muito dinâmica, muito rápida. E a liderança, ela exige uma energia muito forte de nós que somos empresários, empreendedores. Então, o investimento ele é constante até na nosso repertório para conversar. Algo que foi para mim um diferencial foi, inclusive, iniciar o processo de coach, né? Onde nós possamos ali escutar melhor o nosso colaborador ou o nosso contratado por algum projeto e levar para ele esse comprometimento em todos os segmentos possíveis. Quando nós temos algo que vai, por exemplo, é algo pontual, mas eu preciso de mais braços, aí nós contratamos uma equipe terceirizada, como no evento, onde nós levamos mais pessoas ali para somar, seja na parte da produção ou na parte do alinhamento de estratégia, mas que todas estão alinhadas. Então, se eu pudesse deixar um
O insight, assim, é sempre avaliar além do currículo, mas sim especialmente no que aquela pessoa acredita. Quando nós fazemos o processo de recrutamento, eu tento entender a essência daquela pessoa, o que ela acredita. Porque para mim eu tenho valores inegociáveis, e se esse colaborador, esse parceiro não acredita ou não vive esses valores, dá problema. E a gente não contrata, né, para querer demitir logo. Na verdade, a gente contrata pessoas que sonhem ali conosco. E aí eu não sei se o Márcio já falou para vocês, mas ele indicou bastante aquele livro Mentalidade do Fundador. E para mim fez a total diferença. Então, contratem pessoas ali que sonhem um sonho de vocês também. Eu acredito que seja por esse caminho que a gente consiga prosperar com uma equipe. Muito bom. Verdade, já tinha falado aqui. Everton, vamos caminhando aqui para o nosso. Faz uma fala de encerramento. Bom, eu queria só complementar o que a Letícia falou. O meu cenário aqui, ele é um pouco diferente, como a gente é uma consultoria, né? Eu estava pensando no que ela estava falando e como funciona do lado de cá. Aqui, na área que a gente trabalha, como uma consultoria de cibersegurança, eu parei para pensar assim, eu não faço processo de seleção. Eu trabalho aqui, tem mais 8 pessoas que trabalham comigo, são todos assim consultores, são pessoas de nível sênior, e só trabalha aqui comigo pessoas assim de extrema confiança que chegaram através de outra pessoa que já era de extrema confiança, por causa do meio que a gente trabalha, é muito crítico e muito sensível. E assim, a gente só presta serviço, acaba assim que a gente só faz negócio depois que a gente já desenvolveu um relacionamento, e as empresas precisam confiar em você e no trabalho que você faz quando a gente trabalha com cibersegurança, né? Então é interessante aqui, a gente não é uma startup, né? Que não tem uma coisa, não é uma coisa escalável, é uma consultoria, é algo bem orgânico que vai crescendo gradativamente, né? É o nosso perfil aqui. Eu queria comentar, eu falei muito sobre cibersegurança, mas existe uma oportunidade muito grande na mesa aí para todos os empreendedores, inovadores que estão trabalhando aí nesses ambientes de nuvem, AWS, Google, Microsoft. A gente tem conhecimento, se existe uma estatística global, existe uma fundação chamada FinOps Foundation. FinOps é uma sigla para Financial Operations. Existe uma disciplina chamada Cloud FinOps, que é justamente essa governança, essa gestão financeira em ambientes de nuvem, né? E a gente sabe que, em média, as empresas gastam 30% a mais do que elas poderiam estar gastando. Existe um potencial de otimização médio de 30% no consumo desses recursos em nuvem. Então, para todas as empresas, seja um hospital, uma clínica, um hospital que está naquele momento assim de inovação, estou migrando toda aquela infraestrutura antiga para os ambientes de nuvem, ou para startups que já começam na nuvem, faz aquele MVP, aquele produto, valida e o negócio começa a escalar, aí você começa a crescer na nuvem e essa sua conta da AWS começa a crescer exponencialmente. Aí entra nessa parte de governança e de gestão mais eficaz dos recursos, né? Então, existem boas práticas de engenharia, de gestão financeira e de operações de negócio, tudo isso alinhado para que você possa atender suas estratégias de negócio, seus objetivos de crescimento, de escala, com boas práticas em que você consiga otimizar esses custos e manter uma governança forte em cima disso para que você não perca a mão. Só para dar um exemplo, o setor de saúde, você pode ter, por exemplo, toda a parte de exames de imagem. Você tem um consumo pesadíssimo de armazenamento de imagem e de processamento de computação para quando você está fazendo esse tipo de serviço lá no ambiente de nuvem, né? Isso tem custo bastante elevado. Quando a gente está falando de telemedicina, consumo de banda e ambiente de nuvem é um Lego. Existem lá centenas de pecinhas e você pode montar a sua arquitetura de diversas formas, de N formas. Existem 1001 maneiras de preparar esse Nestum, né? Então, esse conhecimento de melhores práticas ajuda você a entregar o mesmo resultado, o mesmo desempenho operacional em termos de atender a necessidade do negócio
mas com otimização de recurso e uma governança de custos aí. Então, acho que é a notícia boa, depois de falar de toda essa parte de cibersegurança, de riscos, mas existe um potencial grande de otimização de economia para que as startups possam escalar de forma mais eficiente. Acho que é essa boa notícia que eu queria deixar para Eu todos aqui. queria, eu queria complementar um pouquinho o que o Everton falou, algo que me trouxe algo que foi um diferencial enorme para mim. Eu acho que não só na contratação, mas até em cliente ou parceiros, é muito importante vocês terem a habilidade de entender o perfil comportamental das pessoas. Algo que fez a diferença para mim foi quando, no momento de contratação, eu entendesse qual era o perfil daquela pessoa, se ela é mais comunicativa, se ela é mais conforme, se ela é mais. Ó, como tem os nomes do coach, talvez vocês não conheçam aqui todos os pontos, porque é uma ciência que estuda muito mais como eu posso dizer, as condutas ali do ser humano no sentido sistêmico. E tem algo que eles falam muito sobre a organização. Então, se a pessoa ela tende a ser mais organizada, ela já não gosta de receber palavras de frente. Então, a gente precisa entender o perfil comportamental dessa pessoa para induzi-la à ação que a gente deseja que ela tenha. É um pouco mais estratégico. Isso, para mim, na parte das contratações deram super certo, porque, por exemplo, o meu perfil comportamental é fluente conforme. Então, se eu percebo que uma pessoa tem o mesmo temperamento que o meu, talvez alguns projetos não dê certo. Então, isso já ajuda bastante. Nós temos ali os bons aliados e os bons parceiros. Mas para dar esse insight aí para vocês mesmo. E aí, claro, se vocês tiverem a oportunidade de ver essa parte de perfil comportamental, é sensacional, gente. É sensacional, um diagnóstico completo aí. Eu tenho até alguns estudos, tem uma plataforma que eu assino, eu posso disponibilizar para o Fernando, para ele repassar para vocês. Muito bom. Super, super obrigado. Caio, faz uma palavra final aí, por gentileza. Cara, muitos temas bacanas, né? Acho que fico feliz de estar de volta aí. Fiquei afastado um tempo, literalmente imerso no meu negócio aí, trabalhando bastante para alavancar e o Health Nova Hub é uma casa muito bacana de conexão, né? Então a gente escutar pontos importantes como governança, cybersecurity, enfim, são temas que são atuais e que são importantes para nós aí, empreendedores, né? Aqui, como eu estou no interior, perto de São Paulo, a gente acaba tendo essa dificuldade de ir para São Paulo todo tempo, participar de feiras. Então, painéis como esse são muito importantes aí para a gente conhecer novas pessoas e, enfim, parabéns para todo mundo aí que trouxe os temas que a gente abordou e eu estou também à disposição. Eu sou um curioso, não sou um especialista, como eu falei, a parte de inteligência artificial. Isso é um braço só do que a gente está criando. A gente tem diversos tipos de frentes aí, parte de contratação médica. O Everton falou que contrata somente pessoas de extrema confiança e a gente faz muito isso com o nosso corpo clínico, né? A gente tem mais de 40 profissionais trabalhando. Então a gente só traz, eu costumo falar que a gente só traz gente faixa preta do nosso lado. Então é assim que você cresce, né? E trazendo gente faixa preta, você está disposto a ter mais liberdade, a criar corpo para o teu negócio, a saber movimentar direito essas peças dentro da tua empresa. Isso a gente aprende com o tempo, né? Não existe a fórmula mágica que a gente traz aqui para que as coisas deem certo, né? Então é muito bacana ver aí conhecer todo mundo, né? Não conheço pessoalmente o pessoal aí, estou conhecendo hoje, mas parabéns para todos aí pelos pontos, pelos painéis apresentados. Guilherme está assistindo. Guilherme Câmara, quer dar um oi aqui para a galera? Fazer um pitch de 30 segundos? Renato, consegue dar um tchau? Consigo sim, Fernando. Queria agradecer aí a todos, tá? A Cristine falando aí sobre a questão da longevidade, o Everton trouxe pontos importantes aí sobre segurança de informação, cybersecurity, isso é algo muito relevante que acabamos esquecendo aí com
com o passar do tempo, mas temos que ter uma atenção nesse tema que, de certa forma, é muito relevante, tá? Letícia aí também com a questão de gestão e os insights que ela trouxe no marketing também é muito legal. O Caio também com o chatbot ali que ele trouxe para nós, nos exibiu. Enfim, a participação de todos traz insights e traz uma riqueza muito grande para todos nós. Queria agradecer aqui a todos aí, a ti também, Fernando, por poder participar desse painel tão enriquecedor aí para nós, tá? Muito obrigado a todos. Perfeito. Super obrigado, amigo. Valeu, gente. E, Cristine, fala um encerramento aqui. Um prazer enorme, muito obrigada. Aprendi com cada palavra de cada painel, assim, e me vi como pessoa do envelhecimento, precisando ouvir cada vez mais o que todo mundo falou. Então, foi uma honra e de um aprendizado inacreditável. Me coloco à disposição. Eu acho que o tema envelhecimento, acho que cabe, acho que todo mundo, ninguém duvida, né, que o tema envelhecimento cabe aí na fala de todo mundo. Acho que todo mundo que trabalha com o que foi posto aqui, se não esbarrou, esbarrará nesta sociedade longeva. Então, convido vocês, né, para vir para o lado da força, para a gente pensar junto aí possibilidades e soluções mais bacanas, realistas e longevas, né, sem trocadilho, para que a gente fique aí mais robusto nessa realidade que a gente já vive. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. Parabéns a todo mundo. Paulo, Também gostaria de agradecer aí, Fernando, a oportunidade de estar com vocês mais uma vez e foi muito rico aí poder vou perpassar dar um para todos baixinho, falar aí. um pouco mais alto, eu não sei, Oi, mais tá me perto. ouvindo agora? Melhorou? Melhorou. Não. Primeiramente, agradecer, Fernando, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês hoje aí, podendo ver diferentes temas, né, abordados de forma bastante objetiva e profissional, e enriquecedor. Sai daqui é, com algumas reflexões bem legais, assim, como que quando a gente traz algo diverso, assim, de vivências, experiências, como que isso é rico e coloco à disposição aí para estar sempre debatendo esses temas com vocês. Tá bom, Fernando? Obrigado a todos. Perfeito. Ó, gente, eu tenho que fazer uma chamada, quer dizer, um convite, só um minutinho. Eu vou abrir aqui meu WhatsApp, que eu sei que eu tenho a imagem. Só um minutinho. Então, gente, para fechar, né, eu sei que aqui todos vão estar conosco no dia 16 de abril, no Summit, no nosso Corporate Health Summit, um summit de saúde corporativa, onde a gente olha aí a questão da saúde populacional, serviços de saúde. Vai ser um evento muito legal. A gente entende que esse ano é um ano muito desafiador, né, para gestores de saúde populacionais, para gestores num cenário que os reajustes de plano de saúde tendem a ser mais elevados. Então, a gente começa a ter uma série de juros compostos aí acontecendo, seja o envelhecimento populacional, doenças crônicas, juros elevados, dólar, né? Então, é um cenário muito favorável para fazer não só um debate, mas realmente uma profunda reflexão, entender quais os modelos de negócio necessários para navegar, né, esse cenário de saúde populacional, saúde suplementar que a gente vive no Brasil. Contamos com todos vocês. E dia 15 de abril a gente vai ter um jantar muito especial. Quem já participou dos nossos jantares sabe que é uma ocasião de conhecer gente muito boa de todo o Brasil. E vamos fazer aqui uma foto de encerramento. Um, dois e. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo. Agradeço a família de vocês. Ótima noite a todos. Ótima viagem, Renato. Tchau, tchau. Obrigado.